Fala galera, bom dia. Hoje a gente vai falar de uma matéria nova, relacionando um pouquinho com a matéria que a gente deu anteriormente, que foi simetria. Então, antes da gente entrar na nossa matéria de fato, eu vou lembrar para vocês um pouquinho o que é a simetria. Simetria basicamente é a gente transformar uma figura. Essa transformação ela pode ser rotação, translação ou reflexão. Então a gente faz uma transformação de uma figura, porém sem distorcer os tamanhos e as dimensões que ela tem. Então, por exemplo, se eu tenho um quadradinho onde todos os lados têm 2 centímetros e eu realizo certas transformações nele, esse quadradinho ele ainda permanece com esses 2 centímetros de lado. Então as dimensões dele são preservadas, tá? E hoje a gente vai falar de um outro carinha que é o motetia, que não preserva essas dimensões. Vou deixar para falar dele daqui a pouco. Então, o que é importante a gente saber agora? É importante a gente saber bem o conceito de plano cartesiano e aprende bem isso porque vocês vão usar muito, tá? Vocês vão usar muito lá na frente. E aí, o que seria um plano cartesiano? Um plano cartesiano, basicamente, ele é formado por duas retas, uma vertical e uma horizontal. Então, a reta horizontal é bem parecida com a nossa reta numérica. A direita ela é positiva e a esquerda ela é negativa. A reta vertical ela segue esse princípio para cima, ela é positiva. Lembra que eu até falei que a altura a gente relaciona com uma coisa positiva? E profundidade para baixo ela é negativa, tá bom? Esse eixo horizontal ele recebe o nome de abscissa. Tá? Escrevendo assim, abscissa. E esse eixo vertical ele recebe o nome de ordenada. Pô, Guilherme, mas é importante eu saber esse nome? Sim, é importante você saber esse nome porque alguns exercícios eles não necessariamente vão te falar eixo X, que é o que está aqui, o horizontal, ou eixo Y, que é o que está aqui, que é o vertical. Então ele pode falar simplesmente eixo da ordenada ou eixo das abscissas, tá? E aí, para que vai servir isso aqui, Guilherme? A gente vai falar disso agora. Então, basicamente, a gente tem o seguinte, que nesse plano cartesiano, quando a gente quer dar alguma coordenada, essa coordenada sempre vai ser representada. Então, por exemplo, coordenadas do ponto A. Eu vou botar o meu ponto aqui na frente. Primeiro, eu vou dar a coordenada do eixo X, ou seja, do eixo horizontal, e depois eu vou dar a coordenada do eixo vertical. Tem que ser nessa ordem, Guilherme? Sim, tem que ser necessariamente nessa ordem na matemática. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu quero aqui um ponto A, esse ponto A tem coordenadas 3 e 2. Então, quer dizer que ele tem 3 na horizontal e 2 na vertical. Então, vamos fazer. Ele tem 3 na horizontal, estaria aqui. E ele tem 2 na vertical, estaria aqui. E a gente vai fazer esse encontro das duas. Então, ó, horizontal e vertical. E aí o meu ponto A ele vai estar aqui. Então, aqui está o meu ponto A de coordenadas 3 e 2. Se eu pego um outro ponto, um ponto B, de menos 2 e 3, então é menos 2 no x e 3 no y. Então, a gente vai fazer menos 2 no x, 3 no y. Então, vamos marcar. Fica bem aqui. E eu vou botar B de coordenadas menos 2 e 3. Beleza? Seguindo esse princípio, quando eu tenho ponto C, onde ele é 0 e 0. Galera, 0 e 0 quer dizer que ele tem 0 no eixo horizontal, ele não vai nem para a esquerda nem para a direita, e ele tem 0 no eixo vertical, ou seja, ele não vai nem para baixo nem para cima. O que seria isso? Ele vai parar exatamente aqui no meio, tá? Então aqui é 0 no horizontal e 0 no vertical, tá? É o centro. Então aqui fica o meu ponto C de coordenadas 0 e 0. Se eu pego um ponto D de coordenadas 1 e 0, ele tem 1 na horizontal e tem 0 na vertical, ou seja, na vertical ele não sobe nem desce. Então, ó, 1 na horizontal, ele não sobe nem desce, ele vai ficar aqui no meu eixo. Então, tá aqui o meu ponto D, tá aqui para baixo, de coordenadas 1 e 0. Tá bom?
E por último, um ponto E. Então, meu ponto E mede 0 e menos 2. Então, 0 no eixo X, quer dizer, não vai nem para a direita nem para a esquerda, e menos 2 no vertical. Então, ó, vai descer menos 2, ele vai ficar em cima do eixo. Então, vai ficar aqui. E aqui está o meu ponto E, de coordenadas 0 e menos 2. Tá? Acho que deu para entender. Marquei bastante pontos com vocês. E aí, vamos seguir. A gente agora vai falar de isometria. Então, a primeira isometria que a gente vai falar, na verdade, a única que a gente vai falar nessa parte da matéria é reflexão. Então, assim, galera, por exemplo, eu tenho um retângulo aqui e os vértices desse retângulo, eles têm determinadas coordenadas. Então, por exemplo, nesse retângulo aqui, quais são as coordenadas de C? No x é 5 e no y é 4. Então, sempre coloco o x primeiro, 5 e 4. Tá? Quais são as coordenadas do ponto B? Do ponto B é 5 no x e 1 no y. Então, vou botar aqui 5 e 1. As coordenadas do meu ponto D, por exemplo, é 1 no x e 4 no y. Então, vou botar 1 e 4. E as coordenadas do meu ponto A é 1 no x e 1 também no y. Então, as coordenadas são 1 e 1. Tranquilo? E aí, beleza. Agora a gente quer fazer reflexão dessa figura em torno do eixo X. Como que a gente vai fazer isso? Galera, é bem simples. Olha só. Como eu quero fazer uma reflexão em torno do eixo X, vamos fazer em torno do eixo Y primeiro, que é um pouco melhor. Quando a gente quer fazer a reflexão em torno do eixo Y, o que a gente tem que perceber? Aqui está o meu eixo Y. Tá? Quando eu faço a reflexão em torno do meu eixo Y, o sinal do meu eixo X vai mudar. Então, como assim? O que era 1 vai se tornar menos 1 no X. Então, por exemplo, aqui o meu vértice tem coordenada 1 e 1. Aí o meu X vai mudar, vai ficar negativo. Então, agora ele vai ter coordenadas menos 1 no X e o Y continua 1. Vamos marcar os vértices. O B é 5 e 1. Só que o x vai mudar. Então, vai ficar menos 5 e 1. Então, ó, menos 5 e 1. Tá aqui. O C, 5 e 4. Vai ficar menos 5 e 4. Ele tá aqui, ó. Na altura do 4, aqui no menos 5. E por último, o D, que é 1 e 4. Que vai ficar com menos 1 e 4. Tá bom? Então, marquei os vértices e agora é só ligar os meus pontos. Ó. Então, assim eu consigo fazer uma reflexão em torno do eixo Y. E aí, essa reflexão ela vai ter os meus vértices. Vou botar, pode ser A', B', C' e D'. E aí vão ter essas coordenadas que a gente falou. Então, ponto A, coordenadas menos 1 e 1. Ponto B, coordenadas menos 5 e 1. O ponto D, coordenadas menos 1 e 4. E o ponto, C tem coordenadas menos 5 e 4. Tudo bem? E aí vamos lá. Se a gente quiser fazer uma reflexão em torno do eixo X agora. Quando a gente fizer uma reflexão em torno do eixo X, o que vai mudar de sinal não é o meu eixo X, e sim o meu eixo Y. Então, no reflexão em torno do eixo Y, o que mudava de sinal era o eixo X, a coordenada X. Reflexão em torno do eixo X, o que muda de sinal é a coordenada Y. Então, assim, basicamente, aqui eu tenho 1 e 1. O meu Y vai mudar de sinal, então vai ficar 1e menos 1. 1 e menos 1 tá aqui. Tá bom? Agora a coordenada B, 5 e 1, vai ficar 5e menos 1. 5 e menos 1 tá aqui. Tá bom? Letra D, coordenadas 1 e 4, vai ficar 1e menos 4. 1e menos 4 tá aqui. E por último, letra D, agora a letra C, 5 e 4, vai ficar 5e menos 4. 5 e menos 4, 5 e menos 4, tá aqui. E aí, beleza. Eu fiz essa reflexão.
Aí eu posso chamar, por exemplo, de A duas linhas. Vou botar aqui, né? Cadê? Tem que ser o que eu refleti. A duas linhas. B duas linhas, que é esse carinha aqui. C duas linhas e D duas linhas. Tá bom? Então é isso, gente. As coordenadas a gente pode marcar do mesmo jeito. Bota o parênteses e marca. E agora, por último, para fechar, a gente vai falar de homotetia. Então, o que seria homotetia? A gente falou de isometria e a gente disse que isometria é aquele carinha que ele faz uma transformação, porém preservando as dimensões da minha figura. Então, esse quadradinho aqui vermelho, por exemplo, vamos botar esse retângulo. Por exemplo, esse retângulo, quando eu refleti ele, você pode ver que as dimensões do meu retângulo continuaram a mesma. Então, eu realizo uma transformação, mas o tamanho dela é preservado. Aqui já é o contrário. O tamanho da minha figura não vai ser preservado. Então, uma tetia se baseia basicamente em duas transformações: ampliação e redução. Então, por exemplo, quando eu tenho o meu quadradinho aqui, esse quadradinho tem determinadas coordenadas. Vocês podem ver que os meus quadradinhos eles têm 2 de tamanho cada lado. E aí eu posso fazer uma ampliação nele. Quando eu realizo essa ampliação nele, cada quadradinho passa a ter 4 em cada lado. Tá vendo? Então, meu quadrado ele dobrou de tamanho. E é lógico que quando eu dobro ele de tamanho, ele sofre algumas mudanças nas coordenadas dele. Fica bem visível isso aqui, tá? Eu também poderia reduzir esse quadradinho. Então, eu poderia fazer um quadradinho, por exemplo, que tem 1 de tamanho, que estaria aqui. Tá? Isso também é uma tetia. Então, uma tetia pode ter ampliação, também pode ter a redução. Beleza? Então, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e valeu, galera.